Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia por um bate-papo gostoso. Não está chovendo, pelo menos aqui na Avenida Paulista, um dia lindo de sol aqui em São Paulo. Estou recebendo aqui no estúdio o dia ensolarado, né? Para poder receber a Shirley Venâncio. Bem-vinda, Shirley. Obrigada, Samira. Prazer em te receber aqui. Da onde você veio? Que estado? Santa Catarina. Ela veio de Florianópolis. Santa. Eu não posso pegar alguém que tem um trabalho legal lá fora, né? Fora de São Paulo, em outro país, e não trazer aqui no Mundial e você para que a gente possa conhecer melhor e saber também o que está acontecendo por aí. Claro. Porque muita coisa boa está acontecendo no mundo afora, né, Shirley? Sim. Quando a gente fala de saúde, principalmente. A Shirley é escritora. Sou escritora, né? Samira. Está aqui o livro dela, Da Ansiedade à Iluminação. Eu quero entender um pouquinho dessa obra, dessa publicação, como você chegou até esta escrita e toda a sua experiência em relação a isso. Você que está nos ouvindo em 95,7 FM, em 660 AM, pode também nos ver pelo YouTube. Se você acessar o vibemundialfm.com.br e clicar lá no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube, você pode acompanhar toda a nossa programação ao vivo, em estúdio, por lá. E esse programa, claro, né, fica lá, gravadinho, postado, para que você assista quantas vezes quiser. Shirley Venâncio, este livro, já vou pegar aqui o livro, Da Ansiedade à Iluminação, uma autobiografia espiritual. Eu quero entender como que foi, não só a escrita, mas essa transição, pelo que eu entendo pelo título, houve uma transição entre a ansiedade e uma iluminação, um processo aí voltado à espiritualidade. Eu quero entender. Maravilhoso, amei a pergunta, Samira. Já vamos lá. Então, realmente foi a primeira entrevista, a primeira matéria em que é percebido isso, que foi uma transição. Ninguém tinha me trazido esse olhar. Admirei. Vamos lá, então. E realmente, eu tinha ansiedade, fazia tratamento há bastante tempo, já psiquiátrico, terapêutico, com remédios, né, medicação. Desde quando você tinha? Há 7 anos. Estamos em 2023, né? Há 7 anos atrás, 7, 8 anos. E em determinado momento, há 2 anos e meio atrás... Meio da pandemia? Um pouco antes? Um pouquinho depois da pandemia. Depois? Depois, isso. Eu entendi assim, nossa, eu estou no tratamento, estou melhorando, mas está devagar. Mas eu não quero me tratar, eu fiz uma reflexão, eu não quero me tratar e continuar com a doença e tomando remédio. Eu quero me curar porque eu não nasci com essa doença. Ela não é sua, né? Ela não é minha. Eu não tinha essa mente atordoada, eu não tinha esses pensamentos acelerados, eu não tinha essa ansiedade pelo futuro, pelas coisas que vão acontecer ou não, essa preocupação excessiva pelo que nem existe ainda, né? E aí eu tomei a decisão, eu vou me curar. E comecei a diversas práticas, mudanças de hábitos, né? Só voltando um pouquinho, eu já estava com ansiedade quando eu tive o síndrome de burnout, que foi a gota d'água. A ansiedade veio antes, então, do burnout. Eu já tinha burnout há uns 5 anos e tive a síndrome de burnout, né? Que para quem está nos ouvindo, que de repente ainda não tem acesso a essa síndrome, como eu não tinha, eu só fiquei sabendo diante do psiquiatra quando eu fui diagnosticada, eu nem sabia que existia. Uhum. Minha ignorância, né? E falta de conhecimento. Ignorância, não ter conhecimento, né? Eu entendi que a síndrome de burnout é uma doença, tipo uma síndrome do pânico, que é desencadeada a partir de alguma relação com o trabalho. Pode ser trabalho excessivo, carga horária, pressão no trabalho, algum colega no trabalho que você não se dá bem, ou a função, qualquer relação com o trabalho. E no meu caso, que era? Eu já vinha sentindo há uns 2 anos que eu não queria mais trabalhar na área em que eu trabalhava. E eu falei, mas eu acho que eu não quero mais trabalhar com metas. Eu amava, mas já tinha dado, né? Eu falei, eu não quero mais ser supervisora de vendas e tal. Eu acho que eu quero mudar de área, quero trabalhar em outra área, mas eu não tinha coragem. E eu fui levando até eu adoecer. Eu não tinha coragem de mudar de carreira. Eu falei, não, eu ganhei tão bem nessa carreira, eu já já tenho 40 anos, vou mudar de carreira agora, não. É aquela velha história, né? Eu não paro, a vida me para. E aí eu não tive coragem e a vida me parou.
E aí eu fui obrigada a cuidar da minha saúde porque eu perdi a memória, eu paralisei, eu falo que eu fiquei, sabe o fundo do poço? Eu fiquei no subsolo. Você chegou naquele nível profundo mesmo do burnout. Profundo do burnout, da síndrome do burnout, da ansiedade. E respondendo a sua pergunta, e eu comecei novas práticas, estudar meditação, estudar yoga, mudança de alimentação, outras terapias. Comecei a estudar o ser integral, espiritual, energético. Comecei uma pós-graduação para me compreender em psicologia transpessoal. E toda essa minha dedicação por conhecimento e para mudanças de hábitos, eu fui me espiritualizando. Você antes tinha algum conhecimento não só da espiritualidade, mas também de todo um processo de autoconhecimento? Quem era a Shirley antes? A Shirley era uma pessoa que só trabalhava. Eu trabalhava, tinha final de semana e tal, mas eu estava numa festa, num lazer, pensando em trabalho. Tá. A minha vida era dedicada à profissão. A mente era movida pelo trabalho. A mente, pela ansiedade, né? E veio a pandemia, uns 2 meses, quando começou a pandemia, em que a gente se viu dentro de casa, tudo fechado. Eu trabalhava em lojas como supervisora de vendas, lojas fecharam, pensa, a gente não pôde vender, trabalhar. E nesse momento, uns meses depois, 2 meses, eu comecei o meu primeiro curso de autoconhecimento. E fui autoconhecimento, formação em life coaching e um mergulho profundo em ferramentas de coaching, com terapia. E aí eu fui descobrindo dores, feridas emocionais, crenças limitantes. Fui acessar uma área em que eu nunca cuidei na vida, que era espiritualidade. Eu nem sabia como se cuida de espiritualidade. Era um tema que não existia no meu vocabulário. E dentro de todo esse processo de autoconhecimento, de novas descobertas, eu comecei a perceber a espiritualidade sem vínculo religioso, né? Não ligado a nenhuma religião, a um espaço onde você vai se encontrar com Deus, né? Isso foi você sozinha que teve esse Fui eu sozinha. Despertar. Fui eu sozinha de início, né? Mas daí a gente entra para outra parte. Por que é uma autobiografia espiritual, né? Porque eu nunca sonhei em escrever um livro, nunca. Eu me considerava uma pessoa que não sou boa de português, que não sou boa de gramática, que eu nunca fui muito de ler culturalmente na minha família. E aí, certo dia, em março de 2021, sentada na sala da minha amiga, eu vejo que não era mais ela falando comigo. Eu falei, amiga, o que está acontecendo? Não é a tua amiga, eu vim te trazer uma mensagem. Tinha uma incorporação. E eu falei, o que está acontecendo? Não é a tua amiga, eu vim conversar contigo. E eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha estudado espiritismo, mediunidade, nada. Nunca tinha visto, só em filme. Chico Xavier, Allan Kardec, né? Ele pegou na minha mão, era ele, e disse, você não sabe ainda, mas você vai se curar, e você vai escrever um livro, e esse livro vai acessar as pessoas do mundo inteiro, e você vai levar sobre a sua cura e sobre a espiritualidade para o mundo inteiro. Eu falei, eu nem sei o que é espiritualidade, como é que eu vou levar? Eu não sou boa de escrever. Ele, calma. As pessoas vão te ajudar, a história tu vai contar. Neguei, né? Achei aquilo uma loucura. E ele me deu diversas orientações. E me falou assim, só peço que tu não tenha medo do que vai acontecer a partir de hoje na tua vida. Foi tu que escolheu antes de vir pra cá e Deus quis isso pra ti. Eu falei, mas o que vai acontecer? Fica bem, não tenha medo. Você ficou mais curiosa ou mais impactada? Fiquei tranquila. Que bom! Tranquila porque ele tinha luz, ele passava tranquilidade. Que bom. E ele falou, para finalizar essa experiência ali com a minha amiga, através dela, ele falou, não tenha medo e eu preciso te dizer que a tua mãe não está bem. Eu falei, como assim? Minha mãe tinha morrido há 9 anos. Tua mãe não está bem, peço que na tua casa, num momento que tu estejas tranquila e sozinha, amanhã, num outro momento, tu reza e conversa com ela que ela vai te ouvir. Ela se sente culpada pela tua doença, pela tua ansiedade, e ela não consegue seguir no plano espiritual, se desenvolvendo. Achei uma loucura aquilo tudo, né? Procurei um psiquiatra espírita, um psicólogo espírita, achei que tava ficando, né? E o que aconteceu no dia seguinte, em oração? Mãe, tô achando tudo isso estranho. Né? Ele pediu para falar contigo, não se sinta culpada, porque ela tinha esquizofrenia, ela tinha várias limitações, né? Então, se sinta culpada por tudo que aconteceu. E sem que eu percebesse, comecei a ficar dormente, meus braços dormentes, minha perna dormente, e me deu medo. Eu lembrei do que ele me disse, quando vier o medo, não tenha medo. Resumindo, Samira, o espírito da minha mãe entrou dentro do meu corpo e os 2 espíritos se encontraram e conversaram por quase 4 horas dentro do meu quarto. Uau! Esse dia foi o dia mais lindo da minha vida.
Sempre que eu falo, me emociono. Não tem um dia. Ontem no Uber, contando pra moça do Uber, eu sempre me emociono. E é o capítulo mais lindo desse livro. E essa história está no livro? Está no livro. E a partir desse dia, e ela me contou por que ela veio ser minha mãe, por que ela veio com esquizofrenia, por que ela escolheu esquizofrenia. Ela me contou coisas que eu nunca imaginei, né? É bem interessante, assim. Mudou totalmente meu olhar sobre a vida, sobre a morte, sobre as doenças. Mudou totalmente. Então, assim, uma pessoa que sempre foi católica, que nunca acreditou em nada disso, quando tu vive, tu entende, a vida não é só isso aqui. Nossa, falei bastante. E que outros E não respondi a tua pergunta, tá? Pois é, e não respondeu. E o que aconteceu após essa experiência espiritual? No dia 28 de setembro, eu vivi um fenômeno que é uma experiência luminosa que Jung falava, né? Que foi uma experiência espiritual, que eu chamo de iluminação, e que nesse dia, no dia 28 de setembro, a minha vida se transformou totalmente. Que também um outro capítulo do livro, paralelo com o mais importante, que é da minha mãe, é o dia da iluminação, que foi a experiência que eu vivi. Então, essas duas histórias estão aqui. Narradas por você. E que outras experiências você viveu que você você achou muito importante colocar aqui? Porque você passou por um processo que também te transformou. Exatamente. Né? Inclusive como pessoa. Exatamente. Transforma a consciência, transforma o propósito de vida. Tudo. Eu falo que eu renasci em vida, sabe? Eu falo que toda a dor que eu senti a vida inteira, emocional, por ter sido uma criança que nasceu de uma mãe com doenças, esquizofrenia, convivi minha infância inteira em hospitais psiquiátricos, vendo ela em camisa de força, amarrada. Tudo o que eu vivi, toda a minha dor eu transformei em amor a partir do momento que eu decidi olhar para a espiritualidade, né? E no livro eu relato como foi essa minha busca interior, porque a gente vive uma modernidade com muita informação, né, Samira? A todo momento a gente tem que se atualizar, como mexer no Instagram, aplicativo novo, né? E se bobear, você sai comprando um monte de cursos e acaba não fazendo. Exatamente. Então, o externo nos traz uma demanda enorme. E eu falo como que nessa modernidade toda, eu consegui me curar da ansiedade. Né? Quando você parou de tomar remédio? Eu parei de tomar no dia de Nossa Senhora Aparecida de 2021. Dia 12 de outubro de 2021. Foi quando eu parei todas as medicações. Você tirou essas medicações de uma vez ou você fez o desmame? Maravilhosas as suas perguntas! Sabe por quê? Porque eu sempre quis falar sobre isso e nunca foi abordado isso ainda. Porque é um assunto muito importante, né? O médico me disse assim, meu psiquiatra, a gente foi reduzindo muita coisa, né? Reduzindo, e ele falou, agora você vai ficar com mais esses remédios por 1 ano. Por 1 ano. E você achou demais 1 ano? Não, tava tudo certo. Eu aceitei, claro, confio Você foi nele. sentindo que... Fui sempre confiando nele. Essa redução de medicamentos estava Meu psiquiatra maravilhoso. Manda um abraço para o psiquiatra. Ele pode vir aqui qualquer hora, né? Bater papo com a gente. Pode sim. E eu falo muito dele no livro. Ai, que bom. E ele falou para mim o seguinte, você vai tomar medicação por mais 1 ano e depois a gente vai encerrar, vai fazer o último desmame. Isso, 2 semanas depois, aconteceu esse dia da iluminação. Tá. E nesse dia, Samira, eu senti que quimicamente, fisicamente, alterações no meu corpo aconteceram. Eu senti... Sabe quando você tá com dor de barriga e você sente no seu estômago mexer? A gente sente mexer fisicamente, né? No dia da iluminação que aconteceu todo esse processo, eu fiquei, acho que 1 semana sentindo lugares que eu nunca senti se movimentar no meu cérebro, na minha cabeça, como se as células estivessem trocando de lugar, como se fosse uma transmutação, nem sei te explicar direito. Coisas que a ciência não explica, né? E após acontecer isso tudo, um dia eu acordei no dia 12 de outubro, 2 semanas depois dele ter me dito que eu iria ficar mais 1 ano tomando remédio, eu acordei e senti assim, ó, eu não tenho mais ansiedade, eu me curei, eu não preciso do remédio. Aí você tirou o remédio? Eu falei, tá, mas eu vou tirar o remédio. Isso é contra, né? Não sugiro ninguém a fazer isso. Não mesmo. Não Ela faça passou por uma isso. experiência, Façam gente. o desmame. Agora, o que me fez parar de tomar o remédio é que eu sei que no dia da iluminação eu fui curada. Porque você também sentiu várias senti coisinhas acontecendo no teu corpo. As pessoas que vão ter acesso a esse capítulo do livro vão entender que eu parei de tomar o remédio porque eu tive uma cura divina. Não foi uma decisão minha precipitada.
né? Aquele dia que eu acordei e falei, eu não preciso mais desse remédio, é que algo espiritual aconteceu e que me libertou dessa doença. E esse remédio não te faz falta? O médico ficou impressionado quando eu falei pra ele 1 mês depois, né? Falei, doutor, preciso te dizer que eu parei de tomar o remédio tal dia. E ele assim, e como que tu ficou? Porque eram muitos remédios, né? Eu falei, eu não senti nada, eu só senti a paz no meu coração. E ele falou que isso é inexplicável. Uhum. Porque a gente sabe o quanto que o organismo sofre a dependência e o Sim. desmame, né? Não sugiro ninguém a fazer. Foi o meu processo espiritual que é... Não é por nada, mas ele é bem doido. É bem complexo. É bem complexo. E aí Nenhum medicamento deve ser retirado dessa forma, Nenhum, né? nenhum. O médico sabe Nenhum. como, né, nos Nenhum. indicar. É que realmente eu me senti curada por um milagre mesmo. Que beleza, né? É, Que processo bonito, é interessante isso. mas eu conto que para eu chegar nesse dia dessa definição dos medicamentos, eu trago no livro muitas dicas, muitas práticas, novos hábitos, exclusão de hábitos que me ajudaram a me curar. Tá. Não foi do dia para noite. O que você excluiu totalmente e o que você inseriu no teu dia a dia. Hábitos que você tem até hoje, que te ajudou a sair da ansiedade. Número 1, meditação. Meditação. Tá? Que eu incluí. Uhum. E que é uma prática de libertação e de cura, respiração. Mas o que acontece? Quem está ouvindo a gente, de repente pensa como eu pensei. Quem é ansioso acha que nunca vai conseguir meditar. Porque a gente tem um conceito errado sobre meditação. A gente acha que meditar é não pensar em nada. Uhum. E não é, né? Meditar é a gente observar os pensamentos, analisar os pensamentos, é respirar, se ouvir, ficar em silêncio, largar celular, televisão, tudo e tentar ficar sem nada. Isso é raro hoje em dia, Sim. né? Então, meditar é se ouvir, se perceber. Eu incluí a meditação, eu excluí excesso de açúcar, excesso de glúten, tudo que é inflamatório, tudo que faz mal. Álcool, eu consumia bastante álcool, de forma, happy hour, isso, aquilo, cervejinha. Até pelo trabalho, né? Eu preciso de uma válvula de escape. Isso, mas ao longo do tempo, isso eu fui me tornando uma alcoólatra social para relaxar. Hoje você tem consciência disso. Clareza, total. Hoje eu sei que, assim, esses dias eu ouvi de uma pessoa assim pra mim, eu não sou alcoólatra. Alcoólatra é aquele que não trabalha, que só bebe e não faz mais nada. Eu discordo, tá? Porque eu era alcoólatra. Eu trabalhava, tinha uma vida, mas eu não conseguia viver sem o álcool para relaxar. E hoje você não consome o álcool. Consumo quando eu quero, num evento Controlado. social, mas cada vez menos porque o meu organismo já não aceita mais. Mas eu gosto de tomar uma tacinha de espumante para celebrar. Perfeito. Né? Tá tudo certo. Tem controle sobre isso. Isso. O uso excessivo de celular e de rede social e de WhatsApp é maravilhoso, a gente tem que se comunicar, a gente tem que se atualizar, só que eu vivia com o celular na mão. E como eu vivia com o celular na mão, eu não conseguia olhar pra mim. Eu não conseguia cuidar da minha doença, eu não conseguia perceber que aquele relacionamento que eu já não estava mais feliz, eu dizia... Isso 1000 anos atrás, né? Hoje, graças a Deus, sou bem feliz. Eu olhava e dizia assim... Ai, não, meu Deus, eu não sou mais feliz aqui. Mas é mais fácil pegar o celular e fazer outra coisa pra distrair do que tu olhar pra alguma coisa que tu tem que ter coragem de enfrentar, né? Então... E diversas outras formas, atividade física, que é importante a gente fazer para serotonina, endorfina. Um estilo de vida mais saudável, né? Exatamente. Muito importante a gente escolher qual é a energia que a gente quer vibrar e emanar, né? Então, assim, se eu sou uma pessoa ansiosa, o que eu assisto na televisão? O que eu olho no celular? Porque se eu vou olhar programas que trazem... a gente tem que se atualizar do mundo. É diferente de você colocar num programa que só vai trazer com um olhar e um viés dramático e de desgraça, né? Então, uma coisa é você assistir o noticiário, se informar em sites, diferente de você procurar onde aquilo ali vai te deixar mal, né? Relacionamentos tóxicos. São inúmeras as formas que geram ansiedade. Ou seja, muitas destas atribuições que você está falando está muito disponível no mundo hoje. E isso é também fato de que o mundo está mais ansioso. Exatamente. Né? Então, a gente acaba verificando para uma pessoa que passou por isso na prática, que vivenciou e, graças a Deus, consegue olhar para trás de uma outra forma. Quais são os elementos tóxicos que contaminam
o nosso cérebro, o nosso intestino, que não produz a serotonina, não produz os neurotransmissores tão importantes que têm essa ligação com o cérebro. Sim. E um fator muito importante, Samira, que eu quero trazer para as pessoas, para a gente expandir o nosso olhar, assim. A gente tem vergonha, medo de cuidar da nossa saúde mental e emocional, tá? Tô generalizando. Sim. Por quê? Quando a gente quebra o pé, eu vou no médico, eu preciso andar. Correndo, joelho, né? Mas se eu tô com alguma coisa na minha cabeça que tá me incomodando, eu não consigo dormir, eu tô muito acelerada, e alguém te diz, procura um psiquiatra, procura um psicólogo. Jamais, não. Por quê? Porque eu tenho medo de ser vista como louca, eu tenho medo de repente, procurar uma ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, aquilo ali vai me desqualificar, eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou ser uma boa jornalista, né? Sendo que, na verdade, se a gente não cuida do nosso corpo mental e emocional, como que eu vou viver e ter qualidade de vida nos meus relacionamentos? Então, assim, é muito natural a gente cuidar do corpo físico, ir para academia, né? Querer estar bem visualmente. Do nosso corpo mental, às vezes a gente pensa, né? Nossa, eu preciso cuidar dos meus pensamentos e tal. Mas, assim, é necessário a gente aceitar essa fragilidade nossa. Psiquiátrica mesmo, né? E assim, ó, o primeiro e fator... natural. Primeira coisa que me levou à cura foi aceitar que eu tinha doença. Aceitação, então. Né? Uma das palavras mais importantes aqui Aceitação. é a aceitação. E entender, Coragem. por tudo isso também, entender da onde partiu essa ansiedade. Quais foram as válvulas de escape para essa ansiedade? No teu caso, existiu um burnout. Essa era uma das perguntas que eu ia até te perguntar. Como que você decifrou esse processo? Então, foi lá de trás. Então, acho que falta também esse autoconhecimento maior, mais profundo, para que a gente possa entender se estamos ansiosos ou não, porque às vezes nem é a ansiedade e achamos que é. E muitas vezes a gente nega e é uma grande ansiedade. Sim, e me veio de te falar, de trazer agora uma outra abordagem sobre a ansiedade, tá? Joana de Ângeles, não sei se você já ouviu falar, é uma das psicoterapeutas mais sábias do mundo espiritual, Sim. Né? E anos atrás eu escutava das pessoas, tu já leu Joana de Ângeles? Tu já leu Joana de Ângeles? Precisa ler a série psicológica dela. Eu não entendia o porquê que todos os médiums chegavam do meu lado e falavam isso. E eu li, tá? E ali eu entendi o seguinte, um dos grandes aprendizados. A ansiedade é gerada pelo medo. A ansiedade é gerada pelo medo. Shirley, mas eu não tenho medo. Não tenho medo de nada. Não, bobagem. Medo de não ser uma boa mãe. Medo de do livro não alcançar as pessoas. Medo de ir para São Paulo não dar certo. Medo de eu não casar. Medo de eu não me formar. Medo... Medo. E esse medo, ele vem de onde? Às vezes, no meu caso, e na grande maioria, ele está no nosso subconsciente. Por exemplo, eu aos 4 anos de idade, ouvi da minha avó que eu não poderia fazer nada que a minha mãe se incomodasse. Minha avó sabiamente e amorosamente falou. Porque se a tua mãe se incomodar, se ela tiver cair e se machucar, ela vai amarrada numa camisa de força, numa ambulância, para o hospital e vai ficar longe de ti. O que aquela menininha de 4 anos adquiriu naquele momento? Medo. E uma responsabilidade fora da data, né? Gente, tá tudo nesse livro. E vocês podem acompanhar a Shirley Venâncio nas redes sociais. Shirley, vamos passar pro pessoal onde a gente adquire o livro e como que a gente consegue encontrar todas essas suas palavras. Maravilhoso. Pelo meu Instagram, que é Shirley Venâncio Escritora, Shirley com SHY no final. Vou deixar meu telefone para contato para palestras e lançamentos de livros aqui em São Paulo. Sim. Você vai ficar um período em São Paulo, não? Eu fico até sábado de manhã agora. Tá bom, mas depois ela volta. Mas eu volto, sim. 48 é o DDD 988366287. Repete. 48988366287. E o meu livro, ele esgotou a primeira edição, graças a Deus. E a segunda edição está no forno. Tá lindíssima, mudou um pouco a capa, enfim. E quem tiver interesse do livro, aqui em São Paulo ele ainda não está disponível em nenhuma livraria. Em breve já estará. Mas é só entrar em contato comigo pelo direct que eu envio pelos correios. Tá bom. E no link do meu Instagram tem ali o contato que vai direto para a Amazon, que também pode ser encontrado digital na Amazon, e físico. Gente. Da ansiedade à iluminação com Shirley Venâncio, minha convidada de hoje aqui no Mundial e Você.
Eu vou repetir o WhatsApp, tá bom, gente? Código 48 988366287. 48 988366287. Shirley Venâncio, escritora no Instagram, no YouTube e nas outras redes sociais. Isso. Obrigada, Shirley. Eu que agradeço, Sucesso Samira. para você, viu? Bate-papo Muito obrigada. gostoso. Passou rápido. E importante aqui na Vibe Mundial. Obrigada, viu? Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.